Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu sou o Pastor Carlos, estou dando início a uma série de vídeos falando sobre a Palavra de Deus, falando sobre a família, sobre trabalho, sobre inteligência emocional, sobre muitos outros assuntos que eu acredito que vão nos ajudar na nossa vida cristã, na nossa caminhada. E a pergunta de hoje é: como está a sua vida espiritual? Como é que você se sente diante de Deus? Você tem falado com o Senhor? Tem se aproximado dele através da palavra, através da oração? Tem ouvido a Jesus Cristo falar ao seu coração? Tem ouvido o Espírito Santo falar com você? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero trazer alguns fatores que podem melhorar a nossa vida espiritual. Já quero convidar você a se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Curte, compartilha com alguém que você ama, mas que também quer que ele cresça espiritualmente, que ela cresça espiritualmente, que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Por que falar sobre a vida espiritual? Sim, é importante falarmos da vida espiritual porque ela é o fundamento da nossa paz, do nosso contato com o Criador, com Deus, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que nós nos relacionamos e, claro, para o nosso próprio crescimento espiritual. Então é necessário. A vida espiritual é uma das grandes áreas da nossa vida, das quais é necessário que a gente trate, que a gente fale. Isso porque quando nós tratamos da vida espiritual, as demais áreas da nossa vida também vão bem. Quais são essas áreas? Algumas dessas áreas. Nós temos a questão do corpo, ou seja, da saúde, da nossa saúde, de cuidar da nossa saúde, de forma que estejamos bem, tanto para a nossa família, como para o trabalho, como para a obra do Senhor. Nós temos também a parte cognitiva, a parte do conhecimento, onde nós devemos cuidar daquilo que nós devemos conhecer, inclusive a palavra de Deus, mas todas as demais coisas. O livro de Provérbios ele deixa claro que nós devemos buscar a sabedoria, devemos buscar o conhecimento e no Senhor, mas as demais coisas também fazem parte da preparação da nossa cognição. Outra grande área que nós devemos cuidar é das nossas emoções, é o que nós chamamos de inteligência emocional. Inteligência emocional trata de você ter um equilíbrio no trato com as suas emoções, de como você age diante das variadas situações que nós estamos sujeitos na nossa vida. E claro, a quarta grande área que nós vamos estar tratando inclusive hoje é a nossa vida espiritual. Baseado nisso, eu quero trazer 3 fatores importantes para o crescimento da nossa vida espiritual e eu acredito que isso vai abençoar a sua vida grandemente. Se você ficou até aqui, como eu disse, se inscreve no canal, curte, compartilha com alguém que você ama. Essas áreas são fundamentais para você ter uma família, cuidar e se relacionar bem com eles, para tomar boas decisões no trabalho, na empresa, nos seus empreendimentos, ganhar o dinheiro, que é parte do sustento da nossa vida, para ter uma vida conjugal próspera, prazerosa e abençoada, para ter relações interpessoais, saber falar, saber ouvir e também e principalmente ter o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal para que você saiba lidar com todas as situações da vida. Deus criou o homem com essa necessidade de se relacionar com ele. Então, quando nós falamos de vida espiritual, nós estamos falando de ter contato com o Criador, de saber ouvir Deus através da sua palavra, através da Bíblia, através do Espírito Santo, através da oração, quando nós paramos para ouvir o Senhor falar conosco. Então, Deus ele se apresenta a nós. Então não podemos nos descuidar da nossa vida espiritual. Deus ele criou o ser humano com essa necessidade de se aproximar, de se relacionar. O homem, quando peca, ainda no jardim do Éden, ele se afasta da presença de Deus e, consequentemente, ele esteve longe por muito tempo. Deus, então, através do seu Filho Jesus, ele nos reaproximou, abriu a porta. O que antes, no Antigo Testamento, o homem para chegar a Deus era através do sumo sacerdote, Jesus agora nos possibilita, nos abre essa porta para que nós nos relacionemos com Ele. E hoje eu quero trazer 3 fatores que podem melhorar a nossa vida espiritual diante de Deus. Então, anota aí. Primeiro fator, a nossa vida devocional. Então, ter uma vida devocional ativa.
Isso faz total diferença para o nosso relacionamento com Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar dentro de uma vida devocional é a nossa vida de oração. Como nós temos nos dedicado à oração? Quanto tempo nós temos dedicado à oração? Nós temos só pedido, só reclamado, só falado da vida, ou nós temos nos aproximado de Deus para ouvi-lo falar também? Nós somos gratos nas orações. Jesus ele nos ensina em Mateus capítulo de número 6 como é que nós devemos fazer as nossas orações. No entanto, veja, nós com a correria do nosso dia a dia temos às vezes nos acostumado a só pedir, às vezes reclamar das dificuldades, de como nós temos passado dificuldade. No entanto, muitas vezes nós precisamos ouvir Deus falar conosco, inclusive na oração. É parar para agradecer a Deus pelo dia, pela nossa família, pela saúde, por todos os benefícios que Ele tem nos feito, e que porventura aquelas coisas que nós precisamos que ainda sejam resolvidas na nossa vida, nós entreguemos na mão do Senhor, mas é necessário chegar num ponto também para nós ouvirmos Deus falar conosco. Nós pedimos muito, nós falamos muito, nós reclamamos muito e muitas vezes não paramos para ouvir o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, falar conosco. Então, o primeiro ponto importante aqui é a oração. O segundo ponto importante na vida devocional é a palavra de Deus. Você tem lido a palavra de Deus? Como está a sua vida devocional em relação à palavra? Você só tem ouvido as outras pessoas falarem dessa palavra? Ou você tem lido, se alimentado diariamente? Talvez você tenha o costume de ler quando vai dormir, outras pessoas têm o costume de ler a palavra logo ao acordar, fazer o seu devocional logo cedo, as suas orações, os seus agradecimentos e também ler a palavra. Tem pessoas que não leem a palavra de uma forma frequente, não se alimentam pela palavra. Então a palavra de Deus é o que nos dá o sustento, o alimento necessário. Então, para nós melhorarmos a nossa vida espiritual, é necessário então que nós também tenhamos a leitura da palavra como uma das ferramentas para a nossa vida espiritual. O terceiro ponto importante que eu quero destacar dentro desse primeiro fator, que é ter uma vida devocional ativa, é o jejum, a prática do jejum. Normalmente a gente usa o jejum de forma a quebrantar a carne. No entanto, é muito mais do que isso, é para que o nosso espírito tenha total comunhão com o Espírito de Deus, que a nossa alma se sinta alimentada, que nós quebremos o orgulho que há dentro de nós, e é isso que nos afasta de Deus. O próprio Deus deixa registrado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Veja, a humilhação vem antes de você se apresentar a Deus. O que é se humilhar? É quebrar o orgulho, é nós reconhecermos que de nós mesmos nós não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos nada, mas que com a ajuda do Senhor nós podemos tudo. Se humilha e certamente Deus ouve a nossa oração quando nós deixamos de lado todo o nosso ego. Então, esse é o terceiro ponto em relação ao primeiro fator para melhorarmos a nossa vida espiritual, que é ter uma vida devocional ativa. Agora, uma pergunta: você precisa melhorar em alguns desses pontos? Você tem coragem de reconhecer que precisa melhorar a sua vida espiritual? Então, escreva aí nos comentários: eu preciso melhorar. Determine que vai melhorar a partir de hoje. Se não, fale para si mesmo: eu preciso melhorar nesses pontos ou em algum desses pontos para melhorar a minha vida espiritual. Segundo fator para você melhorar a sua vida espiritual é ter uma vida de comunhão com a sua comunidade, com a sua igreja. De que forma você tem contribuído com a sua comunidade? De que forma você tem contribuído com a sua igreja? Você usa o seu conhecimento para fazer algo na obra do Senhor? De que forma você tem contribuído? Veja bem, quando nós nos dispomos a fazer algo e ajudar o próximo, nós estamos fazendo com que a nossa comunidade, a comunidade que nós estamos ali, a igreja,
da qual nós frequentamos, ela esteja melhor. A comunhão, ela certamente aumenta. Isso é uma forma de aumentar a nossa vida espiritual. Tiago, escrevendo no capítulo 4, versículo de número 17, ele diz que o que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Na verdade, nós estamos falando de pecado, de cobrança que não. Nós estamos falando de fazer o bem, de saber fazer o bem e fazer para melhorar a comunhão na nossa comunidade, na igreja, fazer algo para a obra do Senhor. Consequentemente, nós vamos estar melhorando a nossa vida espiritual e isso é agradável ao Senhor. O terceiro fator para nós melhorarmos a nossa vida espiritual é compartilhar da alegria da salvação. De que forma você tem anunciado o Evangelho? Como você tem passado a satisfação de servir a Jesus para as demais pessoas, até pessoas que não conhecem ainda ao Senhor. Isso é algo que melhora também a nossa vida espiritual. Fale de Jesus, comece a falar dele no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, onde você andar, onde tiver a oportunidade de falar com pessoas, anuncie que Jesus Cristo mudou a sua vida, testemunhe o que Deus tem feito na sua vida. Isso ajuda outras pessoas a também virem a conhecer, mas alguns que já conhecem a melhorar também a sua vida, a se dedicarem a ter uma vida espiritual próspera. Isso porque se você está feliz com Jesus, é motivo de você anunciá-lo e, consequentemente, a sua vida espiritual ela é elevada. O apóstolo Paulo chega a nos dizer que é uma obrigação que nos está imposta. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16, ele diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, se eu não anunciar o Evangelho. É necessário você fazer isso. Consequentemente, o seu nível espiritual ele também vai aumentar. Agora eu pergunto, como está a sua vida espiritual? Você está se sentindo bem espiritualmente? Tem algo que você precisa melhorar? Você identificou dentro de alguns desses fatores que você precisa melhorar? Então, é momento de começar. Comece principalmente fazendo uma vida devocional diária, de modo a se aproximar mais de Deus, a falar com Deus, a ouvir Deus falar com você. Participe da sua comunidade ativamente, ajude na sua igreja, faça algo de modo a contribuir para essa comunidade. Ensine algo que o Senhor lhe deu como dom, talvez a sua profissão, tem algo que você possa compartilhar com os jovens da sua igreja, com os senhores e senhoras da sua igreja, de forma a contribuir com o bom andamento da obra do Senhor. E terceiro, finalizando, anuncie a Jesus como sendo alguém que mudou a sua vida. É isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém que você ama, que também você queira que ele cresça, que ela cresça junto com você espiritualmente. E eu acredito que você vai ser muito abençoado, fazendo com que a sua vida espiritual ela seja transformada através desses três fatores. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe, que esse vídeo possa abençoar a sua vida e até o próximo vídeo.